A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Hoje eu vou falar a respeito do caminho da salvação. Lucas, quando escreve o livro de Atos, ele relata uma história que aconteceu com o apóstolo Paulo. Eles estavam na cidade de Filipos e ali, evangelizando, eles se encontraram com uma moça que estava possessa de um demônio que adivinhava. E essa moça começou a perseguir o apóstolo Paulo e gritando atrás dele todas as vezes que o apóstolo Paulo tentava pregar, ela gritava atrás deles que estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Na verdade, ela estava falando a verdade. Eles estavam realmente anunciando o caminho da salvação. Mas ela não deixava o apóstolo Paulo pregar. Com essa frase, ela estava atrapalhando todos os dias a pregação do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo ficou perturbado com isso e virou-se e expulsou o demônio dessa jovem. Ela perdeu aquela capacidade que tinha de anunciar, de prever, de fazer previsões, e ela era uma jovem escrava, e os seus donos ficaram muito irados com o apóstolo Paulo e mandaram prendê-lo. E ele foi açoitado com muitos açoites, foi lançado numa cela de prisão, e a palavra de Deus nos diz no livro de Atos, capítulo 16, dos versículos 22 até o 34, diz assim a palavra do Senhor. Atos 22, capítulo 16, do versículo 22 até o 34, diz assim: A multidão levantou-se unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. E tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram, abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou dentro e todo trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: Senhores, Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os o carcereiro consigo naquela mesma hora, lavou-lhe os vergões. Então logo foi batizado ele e todos os seus. O carcereiro levou-os à sua casa, pôs-lhes a mesa e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Essa passagem nos mostra um fato bastante curioso. O apóstolo Paulo e Silas, que acompanhava o apóstolo Paulo, foram presos porque o apóstolo Paulo expulsou aquele demônio da jovem que adivinhava. E eles estavam ali com os pés amarrados no tronco e estavam presos dentro de uma cela. Mas eles cantavam, a Bíblia diz que à meia-noite, eles cantavam louvores ao Senhor. Versículo 25 diz assim: Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. O milagre aconteceu. Eles estavam orando e louvando a Deus
sendo que estavam com as costas feridas pelos açoites que haviam levado. Mas eles estavam louvando a Deus, eles estavam orando, eles estavam buscando a presença de Deus. Não foi essa adversidade que impediu com que eles louvassem e adorassem a Deus. Eu quero contar a história de um fazendeiro muito rico que ele sonhou uma noite que um anjo aparecia a ele e disse: domingo, no próximo domingo, ao meio-dia, o homem mais rico dessa fazenda vai morrer. E ele acordou assustado com aquele sonho e ficou pensando: quem é o homem mais rico dessa fazenda? Sou eu. E ficou apavorado. E logo ele começou a pensar que tinha um administrador que ele sempre via lendo a Bíblia, que muitas vezes ele observou que ele e sua família iam para a igreja e voltavam felizes cantando. E ele pensou no seu coração: eu vou até a casa do meu administrador e vou perguntar como eu encontro o caminho da salvação, porque vou morrer no domingo e não sei de nada. E ele procurou o administrador da sua fazenda e lhe perguntou: como que eu faço para me preparar para depois da morte? Qual é o caminho da salvação? E o seu administrador, olhando para ele, disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E passou-lhe esta mensagem de salvação, falou do amor de Jesus, e aquele fazendeiro se converteu. E voltou jubilando para casa, sabendo que tinha mais uma semana de vida, porque esse fato aconteceu da segunda para a terça-feira e ele morreria no domingo, ao meio-dia. Mandou chamar todos os seus filhos, com os quais ele já não conversava há muito tempo, e marcou uma festa, um almoço na sua residência para o sábado. E no sábado ele preparou todos os seus testamentos e comunicou seus 5 filhos no sábado, no almoço: eu já deixei todos os meus bens para vocês, está tudo repartido certinho, os testamentos estão feitos e quero que vocês saibam que eu tomei uma decisão muito importante na minha vida. Eu aceitei o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. E a partir de hoje vou seguir a Cristo. E todos ficaram impactados com aquela revelação de seu pai, porque eles o tinham como um homem muito soberbo, um homem que não ligava para eles, que só pensava em dinheiro, em riquezas. De repente, aquela mudança, e eles ficaram impactados com isso. E esse homem falou do amor de Jesus para seus filhos, falou como que ele recebeu essa mensagem e que como Deus tinha operado na sua vida. No domingo, ao meio-dia, ele estava preparado para morrer, ele sabia que ia morrer, e passou meio-dia, meio-dia e meio, uma hora e meia, 2 horas, ele recebeu uma pessoa na sua residência. Um dos seus empregados procurou e disse: olha, nós temos um caso de falecimento na fazenda. E ele falou: quem faleceu? E aquele homem falou: olha, o seu administrador faleceu ao meio-dia hoje. Aí então ele pôde perceber que o homem mais rico daquela fazenda não era ele. O homem mais rico daquela fazenda era o seu administrador, porque ele era um homem temente a Deus, um homem que conhecia o caminho da salvação. Então, o que nós aprendemos com esta ilustração? Aprendemos que não importa muitas vezes aquilo que nós temos, a situação que nós estamos passando,
como que nós estamos enfrentando determinadas circunstâncias, mas o que importa é se nós realmente estamos no caminho da salvação, no caminho certo. Quando Tomé, um dos discípulos de Jesus, indagou Jesus, que Jesus disse que ele iria preparar lugar para os seus discípulos, e quando ele preparasse lugar, ele voltaria para buscá-los. E Tomé perguntou: Não sabemos para onde vais? Como nós podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra de Deus não deixa meio termo. Não existe a opção de podermos ficar em cima do muro. Nós vemos aqui quando o carcereiro, assustado, porque ele sabia que se os presos escapassem, ele seria morto, ele ficou apavorado com aquela situação e ele queria se matar. E o apóstolo Paulo diz para ele: Olha, não faça isso, nós estamos todos aqui, não precisamos fugir. Não é essa circunstância de prisão que vai nos fazer, vai nos impedir de orar a Deus e de louvar. Nós estamos todos aqui, ninguém fugiu. E aquele carcereiro ficou também impactado com essa situação. Como ninguém fugiu se as portas estão abertas? Como ninguém fugiu se os troncos estão abertos? O que nós aprendemos com essa meditação, amados, é que o caminho da salvação, ele nos traz paz no coração, não importando a situação em que nós estamos. Ele nos traz confiança de que nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus. Olha a situação de Paulo e Silas nessa prisão, com os vergões nas costas, feridos, meia-noite, orando e adorando a Deus. E esse carcereiro, ele fica impactado com aquilo. E ele pergunta a Paulo e a Silas: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Então lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os o carcereiro consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, então logo foi batizado ele e todos os seus. O carcereiro levou-os à sua casa, pôs-lhes a mesa e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Deus não abandonou Paulo e Silas naquela prisão. E o que nós aprendemos com essa situação é que Deus não livrou Paulo e Silas da prisão, mas ele livrou eles na prisão. Assim como Paulo, Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou ele na cova. E também Deus não livrou aqueles 3 jovens da fornalha de fogo ardente, mas livrou eles na fornalha. Então, o agir de Deus não é da maneira que nós pensamos ou queremos. O agir de Deus acontece quando nós oramos, quando nós louvamos a Deus e quando nós cremos que nós estamos certos, estamos caminhando no caminho da salvação. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração hoje. Quero pedir a Deus que abençoe os amados irmãos e a sua família. E estou orando por vocês, peço também que vocês estejam orando por mim. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.